Olá pessoal, vamos para a terceira e última parte, né, da anatomia topográfica de pescoço. Eu peço que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, né? Que ative ali as notificações, porque eu sempre estou postando vídeo novo, né? Em épocas com uma frequência um pouco maior, em épocas com uma frequência um pouco menor, mas a minha ideia é sempre estar alimentando o canal. Peço que vocês curtam sempre, né, que assistirem um vídeo. Se quiser deixar um recadinho, questionando algo, ou enfim, né, me passando qualquer informação, eu vou receber de bom grado. E peço que vocês compartilhem e informem, né, outros colegas que talvez cursem medicina ou algum outro curso da saúde, né, seja na sua instituição ou em outra, e, né, se possível, indique, né, esse vídeo, porque quanto mais pessoas eu atingir com o canal, mais, né, melhor para todo mundo, né, mais sentido faz, né, eu estar disponibilizando esse material aqui. Bons estudos, espero que você aproveite a aula. Nervo hipoglosso. Não tem muito mais o que a gente falar de hipoglosso, né? 12º par de nervos cranianos, a gente sabe que nervos músculos da língua, né? Mas vale a gente lembrar, né, porque como eu comentei, né, falei de hipoglosso com vocês, falei que ele passava no trígono submandibular. Tá ele aqui, ó, ele vindo, entrando no trígono submandibular, ó. Lembrando, ó, o ventre posterior de gástrico foi cortado, mas estaria aqui, ó. Então, na verdade, nós vemos esse trígono formando, o hipoglosso formando uma alcinha aqui, ó, e se projetando lá para a língua, tá? Para fazer a inervação dos músculos da língua. E já que eu estou falando dele aqui, né, então, inervação motora, né, da língua, mas vale a gente lembrar também, ó, que eu disse que nesse trígono submandibular a gente encontrava a artéria facial, né, passando ali junto com a glândula submandibular. A glândula foi ressecada, foi retirada, mas ó, a artéria facial, essa aqui é a artéria lingual, né, a artéria facial aqui, ó, vindo, dando a voltinha ali, surgindo aqui nessa região. Nervo vago. Bom, o vago vocês viram também no semestre passado, né, que o vago é o 10º par de nervos cranianos, ele é misto, né, ele inerva várias estruturas na cabeça aqui, né, por exemplo, a região de faringe, né, inervação de vago, pescoço também, porque eu tenho laringe e encontro aqui laringe, traqueia e tudo mais, e vai fazer a inervação dos músculos das vísceras torácicas e abdominais. Mas lembrando, quando a gente fala de músculo de víscera torácica e abdominal, a gente está falando de sistema nervoso autônomo, né? A gente está falando da parte parasimpática dessas vísceras, é o que o vago está fazendo. Tá? Então tá ali o vago, só que agora eu quero falar dele mais em relação à topografia e de dois ramos importantes que o vago dá. Ó, o vago passa lá no forame jugular, né, juntamente com o glossofaríngeo e com o acessório, e o vago desce aqui, ó, juntamente, ó, com a artéria carótida, carótida comum ou interna, depende da altura. Até aqui carótida interna, né? Desce junto com a carótida interna e depois ela vira comum. Na verdade é o contrário, né? A comum que se divide em externa e interna. Então, dependendo da altura, o vago tá com a carótida interna, dependendo da altura, com a carótida comum, tá ele aqui, ó. Tá? E esse vago, ele e junto com a veia jugular interna, né, que estaria aqui também e que foi cortada. Bem, o vago, ele vai, ao longo do caminho, originar os nervos laríngeos. Os nervos laríngeos, tá, que eu chamo de laringeus, eles vão estar inervando a nossa laringe, tá, como o próprio nome diz. A metade superior da laringe, ó, o vago está aqui, ó, o vago está descendo, né, passando junto com a jugular interna e com a carótida comum. Ó, a metade superior da laringe, tanto a parte sensitiva, né, da metade superior da laringe e um único músculo chamado de músculo cricotireoídeo, esse músculo aqui, vai ser inervada pelo nervo laringeu superior. O nervo laringeu superior é um ramo do nervo vago. Tá ele aqui, ó. Então ele faz sensibilidade da metade superior da laringe e a inervação motora de um único músculo, que é o músculo cricotireoídeo, certo? E só que o que acontece, ó, o vago, então, ele passa ao longo do caminho, ele dá o laringeu superior, que entra aqui na laringe, né, vai fazer sensibilidade, como eu falei, dá a parte motora aqui, mas quando o vago chega lá na base do pescoço, na transição ali entre pescoço e tórax,
O vago, ele dá um ramo, ó. Primeiro deixa eu falar aqui do lado direito, tá? Depois eu falo do lado esquerdo. Ó, ele dá um ramo do lado direito, ó, que envolve, ó, passa pela artéria subclávia, só relembrando com vocês, ó, arco da aorta, né? O coração estaria aqui, ó. Então aqui o arco da aorta, dando o tronco braquiocefálico, carótida comum e a subclávia. Envolvendo aqui a subclávia e retornando para o pescoço, eu tenho um nervo, ó, laríngeo. Podia chamar de laringeu inferior, só que como ele retorna, eles decidiram chamar de laringeu recorrente. Então, o laringeu recorrente do lado direito, ó, ele é um ramo do vago que passa, ó, recorrendo, tá, sobre a artéria subclávia, passa em um sulco que está localizado entre a traqueia e o esôfago, que está lá atrás a gente chama de sulco traqueoesofágico, sobe e ele vai acabar inervando a metade inferior da laringe e os outros músculos laríngeos, ou seja, as pregas vocais. Tá? Então, o laringeu recorrente ele inerva a metade inferior da laringe, a parte sensitiva, e a parte motora também da laringe, quando a gente pensa nos músculos que produzem a voz. A lesão do vago, tá? Ou a lesão do laringeu recorrente, causa disfonia. O paciente vai ter dificuldade para falar porque somente um lado das pregas vocais vai continuar ativo. A lesão dos dois laringeus recorrentes, se eu cortar o laringeu recorrente dos dois lados, o paciente ele tem afonia, ele não fala mais, tá? Ele fica mudo. Por que ele não consegue mais falar? Porque nem as pregas vocais de um lado nem a outra vão mais se contrair para vibrar, né? Quando o som passar. A gente falou um pouquinho disso no semestre passado na anatomia da laringe. Então tá aqui, ó. Laringeu recorrente é um ramo do vago que do lado direito recorre, ó, sobre a artéria subclávia. Enquanto que do lado esquerdo, como eu não tenho tronco braquiocefálico, a anatomia aqui é um pouquinho diferente, ó, eu tenho aqui o vago segue lá para o tórax, passa na frente aqui do arco da aorta e não da artéria subclávia, ó, e recorrendo sobre o arco da aorta, o arco aórtico, ó, eu tenho o laringeu recorrente esquerdo que está subindo, passando no sulco traqueosofágico ali também para chegar até a laringe, certo? É o que nós vemos aqui, ó. Esse é o nervo laringeu superior, ó. Vou mostrar aqui, ó, o nervo vago. Já deu um pouco mais lá em cima o nervo laringeu superior e deu aqui embaixo o nervo laringeu recorrente, ó. Isso aqui é uma vista lateral, né? Isso aqui é uma vista posterior, ó. O nervo vago sendo visto por trás, tá? Olha como ele tá junto com a artéria e com a veia, né? A artéria aqui e a veia. O vago vindo e dando aqui, ó, o laringeu superior e, ó, ele tá dando a volta ali embaixo e aqui tá retornando o nervo laringeu recorrente, passando, ó, no sulco traqueosofágico, entrando na parte inferior da laringe, né, como a gente já falou. Tem uma condição aqui bem importante, bem relevante, tá? Então, ó, nervo laringeu superior aqui e o nervo laringeu recorrente aqui embaixo. Tem uma condição muito importante aqui, eu vou mostrar também. Que é o seguinte, o nervo laringeu recorrente, ele mantém íntima relação com a artéria tireoide inferior, que eu vou apresentar depois para vocês. Essa aqui é a artéria tireoide inferior, ó, um ramo do tronco tireocervical, que vem, ó, e antes de chegar na glândula tireoide e se dividir em dois ramos para irrigar a glândula tireoide, ela é abraçada, ou melhor, ela se divide e o laringeu recorrente passa bem no meio dessa divisão. Olha só, o laringeu recorrente passando aqui entre, ó, essa bifurcação aqui que a artéria tireoide inferior faz. Por que isso aqui é importante? Porque na tireoidectomia, na retirada da glândula tireoide, além do cirurgião saber que ele vai ter que ligar 4 artérias, ó, né, ou, na verdade, não é bem ligar, né, ele vai ter que separar porque as paratireoides elas vão precisar ficar irrigadas, né, mas ele vai ter que desconectar, sim, ligar, né, esses vasos que estão chegando na glândula tireoide, ó. Então, além de ele saber que tem 4 artérias aqui, tá, que estão irrigando a glândula tireoide. Eu vou apresentar depois para vocês um slide exclusivo de tireoide, mas eu tenho a artéria tireoide superior e inferior de um lado, tireoide superior e inferior do outro lado. E eu tenho 6 veias tireoídeas, ó, superior, média e inferior de um lado, superior, média e inferior do outro lado. Ele vai ter que tomar cuidado, porque se ele ligar essa artéria tireoide inferior aqui, ó, ele pode comprometer, pode ligar junto, pode interromper, pode cortar o laringeu recorrente e aí paralisa pregas vocais de um lado, né? Se fizer isso dos dois lados, que é difícil acontecer, né? Mas se fizer isso dos dois lados, o paciente fica afônico, né? Não tem mais possibilidade de produzir som. Então é um dado aqui, uma relação anatômica extremamente importante que a gente vai ter que sempre lembrar, né? Claro, quem for seguir para essa área, né? Cirurgia de cabeça e pescoço aí, então vai ter que estar bem por dentro, sempre ciente dessa relação aqui entre tireoide inferior e nervo laringeu recorrente.
Ó, o laringeu recorrente aqui embaixo. Pessoal, chegamos então em tronco simpático cervical. O que acontece? A inervação da cabeça, os nervos cranianos, ou eles são somáticos, né? Ou quando são autonômicos, ou seja, quando eles têm uma porção autônoma, essa porção ela é parasimpática. Nenhum nervo craniano ele é simpático. Tá? Exemplo, o glossofaríngeo faz função autonômica, pois é, parasimpática. O facial faz função autonômica, parasimpática. O vago faz função autonômica, parasimpática. Tá, e a atividade simpática da cabeça vai funcionar de que forma? Bem, a nossa cadeia simpática, os nossos troncos simpáticos, eles estão localizados ou no pescoço ou no tórax, certo? E no pescoço nós vamos encontrar 3 gânglios simpáticos, tá? Que nós chamaremos de gânglios cervicais. Pode ser gânglio cervical simpático ou gânglio simpático cervical, tá? Eu coloquei simplesmente como gânglio cervical porque vocês sabem que a gente está falando do tronco simpático, né? Então, o gânglio cervical superior, que é esse grandão que nós vemos aqui, o gânglio cervical médio e o gânglio cervical inferior, quando ele chega aqui, né, quando ele se desenvolve, ele meio que se une, se funde com o primeiro gânglio torácico, tá? Então, na verdade, o cervical inferior, como ele se funde com o primeiro torácico, a gente chama de gânglio cérvico-torácico. Que quem descreveu disse que ele parecia uma estrela e passou a chamá-lo de gânglio estrelado. Tá? Esse gânglio estrelado está bem no ápice do tórax. Possivelmente o professor Marcelo Osso vai falar desse gânglio aí para vocês. Né? Lá na anatomia de tórax. Bem, qual a importância dessa cadeia? Turma, é dessa cadeia simpática que sairão nervos simpáticos que vão estar inervando várias estruturas, tá? Por exemplo, a inervação da cabeça. Ó, esse nervo carótico interno que eu mostro para vocês, ó, que vai abraçar aqui a artéria carótida interna, ele vai formar um plexo e as fibras dele que vão chegar lá, né, na cabeça, no olho, enfim, toda a estrutura que vai está fazendo a atividade simpática da cabeça. Exemplo, midríase, né? Ou seja, o músculo dilatador da pupila, ele é inervado pelo sistema nervoso simpático. Tá, mas como? São fibras que saem aqui desses gânglios, né? Passam aqui por esse nervo carótico interno que chegam até lá. Suor na face, suor atividade simpática, através do quê? De ramos, né, fibras nervosas que surgem a partir daqui e vão subindo. Então, por que eu estou entrando nesse assunto? Porque é importante vocês entenderem que alterações no pescoço podem refletir, podem resultar, tá, em alterações na cabeça. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje é menos comum, mas antigamente falava-se muito em um tumor que acontece no ápice de pulmão, chamado de tumor de Pancoast. Tá? Tumor de Pancoast é o tumor de ápice de pulmão, acontece muito com tabagista, tá? Não obrigatoriamente com tabagista, mas também. E esse tumor ele acaba comprimindo, tá, o gânglio cérvico-torácico. As compressões ou as manifestações do tumor de Pancoast, muitas vezes, né, cursam com a chamada síndrome de Claude-Bernard-Horner, ou simplesmente síndrome de Horner, que vai cursar com pitose, queda da pálpebra, né, miose, a pupila fica pequenininha, tá? A enoftalmia, o olho fica lá fundinho. A pitose discreta, na verdade, é uma discreta pitose. E anidrose facial, ou seja, a face muitas vezes para de suar, tá? A hemifácie, a outra não, né? Quer dizer, pessoal, mas como é que uma alteração lá no pescoço vai causar manifestações na cabeça? Sim, porque na verdade você está comprimindo você está comprometendo a parte simpática, que inclusive inerva a cabeça também. Tá? Então, qualquer alteração qualquer alteração nessa cadeia simpática pode estar refletindo na cabeça, porque a atividade simpática da cabeça depende desses gânglios que nós temos no pescoço. Aí vocês já conseguem entender a importância, né? E a cautela que um cirurgião de cabeça e pescoço tem que ter, né, quando vai estar trabalhando com com essas partes um pouco mais profundas. Então, estou exemplificando aqui para vocês, mas quem for trabalhar com essa parte, né, vai ter que se dedicar bastante, estudar bastante para saber exatamente onde entrar, né, porque se lesar aqui, depois, como é que reestabelece isso? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. A síndrome de Claude-Bernard-Horner pode ser chamada também simplesmente síndrome de Horner, tá? E existem outros motivos para desenvolver, mas é sempre relacionado ao sistema nervoso simpático.
Deixa eu ver o que mais que eu ia falar aqui. Ó, para vocês terem uma noção, eu exemplifiquei, coloquei alguns nervos aqui. Eu nem cobro esses nervos nem na teoria, nem na prática. Mas só para vocês verem aqui, ó, nervo cardíaco cervical superior, ó, tá indo lá pro coração. Como é que se faz a parte simpática do coração? Através desses nervos cardíacos, ó. Nervo cardíaco cervical superior, ó, é simpático. Tá? Ó, o médio aqui também é simpático. Aqui eu tenho o inferior, também é simpático. Professor, mas e o coração também não tem atividade parasimpática? Tem, mas daí é através do vago. Por exemplo, ó, aqui, ó, esse nervo aqui é o vago, ó, que foi cortado, tá? E vejam, do vago também sai um nervo cardíaco, ó. Esse nervo que tá passando aqui, ó, que eu não coloquei o nomezinho, que tá indo lá, ó, não que tá com a flechinha, do lado dele, ó, que está indo lá pro tórax também, é um nervo cardíaco também superior, só que daí é parasimpático, né? Porque é do vago. Então, na verdade, várias vísceras são inervadas pelo simpático e pelo parasimpático. Por isso a importância dessa cadeia aqui que eu estou falando para vocês, e dessa cadeia saem várias fibras. Essa cadeia aqui, ó, esses gânglios se comunicam com os nervos espinais e com a medula espinal, tá? Através de ramos comunicantes, tá? Esses aqui são os ramos comunicantes cinzentos. Mas, enfim, aí já é detalhe, mas pelo menos para a gente entender a importância aqui dessa cadeia simpática, né, cervical. Glândula tireoide e paratireoide, né? A gente já falou um pouquinho da glândula tireoide no semestre passado, e a paratireoide, elas estão localizadas aqui, ó. Na verdade, a tireoide ela vai ser constituída por dois lobos, o lobo direito e o lobo esquerdo, e aqui a gente tem o istmo, que é a parte central, né? Esse istmo normalmente se fixa, né? Ela tem uma cápsula, essa glândula, e essa cápsula vai se fixar, ó, na parte central aqui do istmo, no segundo e terceiro anéis traqueais, normalmente. Mas a parte dos lobos aqui, ela vem até a cartilagem tireoide e até mais ou menos a quinta cartilagem até o quinto anel traqueal. Né? Algumas pessoas possuem ainda um lobo acessório, né, que a gente chama de piramidal, na imagem ali, acho que eu tenho para mostrar para vocês. Anexado às glândulas tireoides, nós temos as glândulas paratireoides, ó, que são normalmente número de 4, podem ser número de 6, tá? Pode ser só 2, mas normalmente, né, na maioria das pessoas é em número de 4. Vale lembrar, turma, que a gente está falando de glândulas endócrinas, então se pensa em glândula endócrina, tem que pensar em alta taxa metabólica, em alta irrigação e alta drenagem, tá? Os hormônios tireoidianos, por exemplo, eles são fundamentais, né, para todo o nosso metabolismo. Os paratireoidianos também, porque vão estar controlando o metabolismo. Por exemplo, o paratormônio é o metabolismo do fosfato, tá? Do cálcio, assim como a tiroxina, né, que é o T4, e a triodotironina, que é o T3, né, os hormônios tireoidianos, tem calcitonina também na tireoide, vão estar controlando grande parte do nosso metabolismo, né? Os hormônios tireoidianos são hormônios anabólicos, tá? Que vão estimular funcionamento, que vão estimular crescimento, que vão estimular a produção de calor, enfim, a gente não vai entrar na parte endócrina aqui, né? Porque já foge a nossa anatomia, mas eu preciso que vocês tenham noção de que essas glândulas, né? Elas serão altamente irrigadas, e elas vão ser irrigadas por quem, ó? Tanto as tireoides quanto as paratireoides, porque quem irriga a tireoide aproveita e irriga a paratireoide, ó. Eu tenho a artéria tireoide superior, que vocês já conhecem da anatomia de cabeça, né? O primeiro ramo descendente da carótida externa, então tá aqui, ó, uma de cada lado. E a artéria tireoide inferior, que essa vocês não conhecem ainda, eu ainda vou apresentar para vocês, que é ramo do tronco tíreo cervical. Tá aqui a artéria tireoide inferior de um lado e de outro. Por que 4 artérias? Por que muito sangue? Porque, como eu falei, alta taxa metabólica, produção de hormônio, liberação na corrente sanguínea a todo momento. Então, a gente precisa de bastante sangue chegando nessas glândulas endócrinas. Isso não é exclusivo de glândula tireoide, tá? Se pegar as suprarrenais, por exemplo, são altamente inervadas também. Toda a glândula endócrina vai ser altamente... Pegar a hipófise é altamente irrigada também, tá? Então, tem que chegar muito sangue ali. E os hormônios serão liberados, né, através da drenagem venosa, né, através da corrente sanguínea. Então, eu tenho ali, ó, 6 veias tireoides, na verdade, 3 pares, né, assim como são 2 pares de artérias, né, e 3 pares de veias. Eu tenho a veia tireoide superior, que drena, ó,
para a veia jugular interna, a veia tireoide média, que também drena para a jugular interna, e a veia tireoide inferior, que drena para a veia braquiocefálica. Ó. Só revisando com vocês, veia jugular interna se unindo com a veia subclávia, formando a veia braquiocefálica, que se une com a braquiocefálica do lado oposto, faz a anastomose aqui, né? E forma a veia cava superior, que desemboca no átrio direito. Certo? Então, são 6 veias para 4 artérias. Algumas pessoas, como eu falei para vocês, possuem esse lobo aqui, ó, chamado de lobo piramidal, tá? Ele é inconstante, muita gente não tem. Algumas vezes ele pode estar presente. E vale lembrar que existe uma comunicação entre a língua e a glândula tireoide no desenvolvimento. Na verdade, não é que existe uma comunicação no desenvolvimento embrionário, elas surgem juntas. Depois a glândula tireoide vai descendo, né, vai migrando, e aí elas ficam presas por um ducto, chamado de ducto tireoglosso. Esse ducto, ele oblitera, ele fecha e vira um ligamento, que a gente chama de ligamento tireoglosso. E esse ligamento, normalmente, ele acaba degenerando. Tá? Em algumas pessoas esse ligamento não degenera e às vezes o ducto se mantém até patente, persistente, é menos comum, mas o que pode acontecer é a formação de um cisto no meio do caminho entre a tireoide e a língua. A gente chama isso de cisto tireoglosso, tá? Muitas vezes ele tem que ser ressecado, às vezes é relativamente comum em crianças. Às vezes você levanta, olha no pescoço, um cistozinho aqui, vai verificar um cisto tireoglosso. Isso gera processo inflamatório, às vezes dor, né? A cirurgia ela tem que ser, e aí tem que ser feita a cirurgia, às vezes tem que ressecar até um pedacinho do ióide, tá? Para conseguir tirar o cisto, que às vezes está aderido. E acontece também, tá? Não é tão comum, mas pode acontecer de como o desenvolvimento da glândula, né, tireoide da língua serem juntos, o paciente ter uma glândula tireoide acessória lá na língua, tá? E às vezes ela é funcional, ela produz inclusive hormônios tireoidianos, tá? Então isso pode acontecer porque é um remanescente lá do desenvolvimento embrionário. Bom, e a parte endócrina, né, daí dessas glândulas deixa para o estudo, né, da endócrino. Vale lembrar ainda, turma, que quando se faz a tireoidectomia, né, a retirada da glândula tireoide, tenta-se deixar as glândulas paratireoides, né, porque elas vão continuar produzindo o paratormônio, né. Caso contrário, o paciente vai ter que muitas vezes vai ter hipocalcemia e vai ter que fazer administração de cálcio. Então é algo que tenta se manter. Aqui o que a gente já falei para vocês, né, da íntima relação entre o laringeu recorrente e tá aqui o laringeu recorrente e a artéria tireoide inferior. Aqui estão as glândulas paratireoides anexadas à glândula tireoide. Bem, a revisão da anatomia interna, né, fica para o estudo da anatomia sistêmica, né? Então vocês já estudaram no semestre passado, mas só para relembrar aqui com vocês, né? Ficou no semestre passado, como eu falei, né? O estudo, então a revisão ela fica para vocês vão ter que voltar, né? E dar uma olhada no conteúdo que foi visto. Isso não é porque a gente está de forma remota, mas se a gente tivesse presencial também seria isso que a gente faria, porque a gente não tem tempo para entrar em todos os assuntos, né? A gente vai focar no que é mais novidade, o que a gente realmente precisa revisar nesse momento, assim, né? Aqui no tempo de aula. Mas só para relembrar, né, das vísceras aqui do pescoço, além das glândulas que eu já acabei de falar para vocês, a gente encontra aqui a laringe, né? Uma parte da traqueia também se localiza no pescoço, né? Por isso que a traqueotomia ou traqueostomia, né, é feita aqui no pescoço, certo? Aqui eu estou colocando a transição, né? Depois vocês vão ver que isso aqui é a abertura, né, superior do tórax, né? Alguns chamam de opérculo torácico. E a gente encontra aqui, ó, a parte da faringe, né? E uma parte do esôfago cervical. Então, no pescoço nós encontramos essas vísceras todas, né? A relação das estruturas aqui, ó, né? Glândula tireoide, aqui a gente encontra a traqueia, né? Uma parte da traqueia, uma parte do esôfago lá no pescoço, a relação ao suco traqueosofágico, eu falei onde passa o laringeu recorrente aqui passando no suco traqueosofágico, ó, e o laringeu superior, né? Vindo aqui descendo e inervando as estruturas da laringe, né? Mas tá entrando na laringe ou na faringe? Bom, aqui atrás está a faringe, mas está perfurando aqui para chegar até a laringe, né? Tá entrando por aqui. Tá? O ramo, esse aqui é ramo motor. Bem, seguindo, aqui é o mesmo
o mesmo plano que eu mostrei para vocês, né, mostrando a transição entre tórax, entre pescoço, desculpa, e tórax, né, que nós vemos aqui. Isso aqui, o professor Losso vai falar bastante dessa parte também aqui de transição, né, porque daí a gente está como eu falei, bem na zona mesmo, né, em que acaba uma região e começa a outra. Então, mais para a gente ver. Quem puder, dá uma revisadinha em laringe, traqueia e esôfago que a gente falou no semestre passado, tá? Vocês têm as aulas de semestre passado, que não tiver, dá uma olhadinha, né, em respiratório, em digestório, né? Tem vídeo aula gravada aí para vocês, eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra aí. Irrigação do pescoço. Agora a gente entra em uma questão importante, né? Bem importante. Então vamos lá, ó, revisãozinha já. O arco aórtico do lado direito origina o tronco braquiocefálico. Esse tronco braquiocefálico origina a carótida comum, que vocês já conhecem, né? Ela foi cortada aqui, ó, mas está aqui a carótida comum. E a artéria subclávia que vem lá para o membro superior. A artéria subclávia, ela passa aqui, ó, posterior em relação ao escaleno anterior, né? Entre, ó. Que nervo que é esse aqui? Frênico, porque está na frente do escaleno anterior, ó. Que nervo é esse aqui? Vago, ó, tá junto com a veia jugular interna e a artéria carótida comum. Isso aqui é um gânglio cervical, ó, um gânglio simpático, tá? Gânglio médio. Bom, olha só. Ó, e o vago aqui dando o laringeu recorrente, né, que a gente falou, né? Isso aqui é bem visível, tá? Nas peças anatômicas, né, no cadáver e tal. Turma, a artéria subclávia, então, ela vem, ela cruza a borda inferior da primeira costela e aqui já vira a artéria axilar, né? Mas vamos ver o que essa artéria subclávia ela origina. O primeiro ramo ascendente da artéria subclávia, tá, é a artéria vertebral. Aqui está a artéria vertebral. Agora você já tem o caminho dela inteiro. A artéria vertebral é o primeiro ramo ascendente da artéria subclávia, né, que entra ali no forame transversário de C6, passa por C5, C4, C3, C2, C1, perfura a membrana. Isso vocês já sabem lá da cabeça, né? Lembrando que em C7 não passa, mas está aqui, ó, a artéria vertebral, ela normalmente é um ramo da artéria subclávia, o primeiro ramo ascendente, tá? Como o primeiro ramo da artéria descendente, eu não posso deixar de falar para vocês aqui, embora seja tórax, nós temos a artéria, ó, tá ali o tronco braquiocefálico, né? Ó, aquilo que eu já falei para vocês, a carótida comum, a subclávia, né? A artéria vertebral aqui que eu mostrei para vocês, olha o caminho dela inteiro agora, ó, artéria vertebral subindo aqui, né? Passando nos forames, como eu falei, ó, de C6, C5, C4, C3, C2, tá? C1, e aí ela passa aqui, ó, né? Perfura a membrana, que está sem membrana, mas a membrana atlanto occipital, chega na base lá do crânio, tá? Quando ela já é superacnoide, já passou o forame magno, ela se une com a artéria vertebral do lado oposto para formar a artéria basilar, e a artéria basilar, né? Aqui já tem vários ramos aqui que vão estar irrigando a fossa craniana posterior, certo? Fossa, uma parte também a parte mais posterior da fossa craniana média também, por exemplo, o lobo occipital, né? É irrigado por esses ramos da artéria que vem do sistema vértebro basilar, né? Ou seja, da região posterior aqui. Bem, ó, e o primeiro ramo, como eu falei que eu não vou entrar em tórax, mas só para já, né, a gente já está falando de uma coisa e vamos falar de outra, ó, o primeiro ramo descendente da artéria subclávia vai ser a artéria torácica interna, que é mais conhecida como artéria mamária, né? Os cirurgiões, o professor Losso, por exemplo, né, vai chamar de mamária, né? Tive aula com o professor Losso, ele ainda falou, ó, o Evandro vai me matar aqui, mas é a mamária, mas enfim, eu até ia comentar com ele e acabei esquecendo, que a gente fala o nome anatômico, mas muitas vezes o nome que é mais usual, né, quando eu conheço, eu acabo compartilhando com vocês, porque eu sei que é assim que vocês vão usar. Então, assim, o cirurgião não vai chamar de artéria torácica interna, vai chamar de mamária, tá? O professor Losso vai dar o destino dela aqui para vocês. Essa artéria torácica interna, ela dá 6 intercostais anteriores, depois ela se divide em epigástrica superior e músculo frênica. A músculo frênica vai dar essas próximas epigástricas aí, as próximas, desculpa, intercostais anteriores, mas isso aqui deixa para tórax, mas só para saber que eu já tenho um raminho descendente aqui, né, que é a torácica interna. Seguindo, o que nós vemos na sequência? Olha só, depois de dar a artéria vertebral, né, aquele ramo ascendente, logo lateral a ela, nós vemos um tronquinho chamado de tronco tíreo-cervical. Opa, tronco tíreo-cervical tem alguma coisa com o pescoço, alguma coisa de tireoide, né? Sim, ó, o tronco tíreo-cervical ele vai originar alguns ramos, ó.
Por exemplo, a artéria tireoide inferior que eu já tinha apresentado para vocês. Ó. Então, o tronco aqui, ó, esse toquinho aqui é o tronco tireocervical. Essa artéria aqui é a tireoide inferior, tá? Essa artéria que está subindo aqui é chamada de cervical ascendente. Ela até parece ser um ramo da artéria tireoide inferior, mas a gente não considera assim. A gente considera que tudo é ramo do tronco tireocervical. A tireoide inferior, a cervical ascendente, que está subindo, né, para irrigar estruturas, né, do pescoço ao longo do caminho, músculo, pele, né, tecido celular subcutâneo, por aí vai, né, fáscia. A artéria cervical transversa, né, ou transversa do pescoço, é aquela artéria que eu falei para vocês lá no começo de pescoço que passava no trígono occipital. Então, aqui está a artéria cervical transversa. E a artéria supraescapular, essa artéria aqui, ó, que vai lá para a região dos músculos supra e infraioídeos lá na escápula, tá? Então, ó, tronco tireocervical deu tireoide inferior, cervical ascendente, cervical transversa e supraescapular. Lateral, em relação ao tronco tireocervical, nós encontramos aqui ó, o tronco costo-cervical. Tá? Deixa eu falar da dorsal da escápula. A artéria dorsal da escápula, tá? Ela está sendo representada aqui como um ramo da subclávia. Às vezes ela é representada dessa forma. Essa artéria dorsal da escápula ela vai lá para a borda medial da escápula, lá para a região de músculo levantador da escápula, romboide maior, romboide menor. Essa artéria dorsal da escápula, muitas vezes, ela é representada assim, ó, saindo da artéria subclávia, tá? Mas, às vezes, ela é um ramo da artéria cervical transversa, tá? Às vezes, a artéria cervical transversa dá um ramo superficial e o ramo profundo, tá? E o ramo profundo da cervical transversa, muitas vezes, é conhecido como artéria dorsal da escápula. Mas isso é detalhe, não vou cobrar dessa forma, mas pelo menos para vocês saberem, tá? Que isso pode acontecer, pode ser mostrado aqui ou pode ser mostrado sendo o ramo da artéria cervical transversa. Bem, voltando aqui, ó, lateral em relação, ó, então deixa eu mostrar aqui, ó, o tronco tireocervical, como eu mostrei para vocês desse lado, né? A artéria tireoide inferior, né, como eu mostrei para vocês desse lado, né? Tireoide inferior, tá ela aqui também. Bem, ó, lateral ao tronco tireocervical, nós encontramos o tronco costo-cervical. Muitas vezes a gente tem que até afastar um pouquinho aqui o escaleno anterior, ó, esse músculo aqui, né? Para encontrar esse tronco costo-cervical. O tronco costo-cervical, que eu mostro aqui para vocês novamente, ó, porque aqui foi tirada a musculatura, fica mais fácil de vê-lo, né? Esse tronco costo-cervical ele vai se dividir em duas artérias. A cervical profunda, que é esse ramo que sobe aqui ao longo do pescoço de forma bem profunda e irrigando principalmente os músculos profundos de pescoço. Tá? E a intercostal suprema. Essa artéria intercostal suprema, ela entra no tórax e ela vai originar as duas primeiras intercostais posteriores, mas isso vai ficar lá para o senhor Marcelo passar para vocês, certo? Ainda falando de irrigação de pescoço, ó, eu mostro aqui para vocês a artéria carótida comum, né? Agora a gente sabe que a artéria carótida comum, ela passa, né, junto, ó, com a veia jugular interna, né, e junto com o nervo vago, envolvidos por uma bainha, né, que é a bainha carótica, que vocês já sabem o que é a bainha carótica, eu mostrei para vocês lá no começo, né, quando eu falei das fáscias na região cervical, da face cervical, então a bainha carótica, e lá na altura, ó, na borda superior da cartilagem tireoide, essa artéria carótida comum, como eu já falei para vocês umas 200 vezes, né, se divide em artéria carótida externa, que é a anterior e emite vários ramos para o pescoço, para a cabeça, e a artéria carótida interna, a externa é a anterior, ó, e a interna é posterior, que vai estar originando aí, né, vai estar seguindo, não dá nenhum ramo de importância na cabeça, porque ela vai lá passar pelo canal carótico e irrigar, né, parte do encéfalo. Ó, artéria carótida interna, artéria carótida externa, tá? A artéria tireoide superior, que vocês já conhecem bem da anatomia da cabeça, e aqui é tudo o repeteco que vocês já viram na anatomia de cabeça, né? Faringe ascendente, artéria lingual, artéria facial, né? Não tem mais o porquê a gente tá... a occipital, ó, que passa no trígono, né? Que recebe o nome dele, não tem mais o porquê a gente tá falando, né? Desses vasos todos, né? Porque vocês já viram. Agora tem algo aqui que é importante a gente relembrar. Vejam só, bem na base da carótida interna, bem na origem dela, nós vemos aqui, ó, o seio, tá? Ou pode ser chamado também de bulbo carótico, tanto faz, tá? São sinônimos. Seio carotídeo, ou bulbo carotídeo, ou carótico, tá? Que é essa dilatação, tá? Da artéria carótida interna, bem na base dela ali, né? Que é o local onde a gente encontra os baroreceptores, receptores de pressão. Tem dois locais onde a gente encontra baroreceptores, tá? Na aorta, a aorta é rica em baroreceptores, receptores de pressão, porque assim, ó,
Tá, a nossa pressão, vamos lá. Qual é a pressão, né, normal? Existem os parâmetros lá, mas vamos botar, a gente ouve falar em 120 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e 80, né, milímetros de mercúrio na pressão diastólica. Mas como é que teu sistema nervoso sabe disso? Como é que teu corpo sabe qual é a pressão arterial? Ele precisa de receptores para estar verificando essa pressão e dando feedback, né? Como é que eu costumo dizer para o aluno que é o seguinte, eu vou encher uma bola de futebol. Eu começo a encher a bola, mas eu encho até quando? Dou 5 bombadinhas nela e saio chutando, né? Vou jogar meu futebol, ou encho até a bola estourar. Vou encher o pneu da minha bicicleta, né? Eu encho até ele explodir ou encho, né, por umas bombadinhas só lá. Não. Eu vou enchendo e vou apertando para ver o quanto que tá. Então, o que acontece? Eu vou enchendo e vou aferindo. Vou enchendo e vou aferindo. Até chegar um ponto em que eu sei que, não, tem bastante tem já está com a pressão que eu quero. Então, quer dizer, esse verificar é uma resposta que eu tenho para aquele estímulo que eu dou, né? Eu encho e vejo se está cheio o suficiente o quanto eu quero. Então, existem inúmeros mecanismos para ajustar a nossa pressão arterial, né? Inclusive, grande parte deles parte daquele sistema, né, conhecido como a renina, angiotensina, aldosterona, né? Agora, eu vou fazer um ajuste, mas como é que está essa pressão? Tá bom esse ajuste? Eu preciso do feedback. Esses baroreceptores, então esses receptores de pressão que vão estar captando e vão estar verificando, né, se a pressão está alta, se está baixa, tem que ajustar como é que está. Então, essa é a importância desses baroreceptores. Esse seio, ele é rico em baroreceptores. Se você começa a comprimir essa região manualmente, tá? Por exemplo, vou verificar o pulso aqui carotídeo, começo a apertar essa região, o teu sistema nervoso entende que a tua pressão está subindo, porque você está comprimindo manualmente um receptor para pressão. E o que ele pode fazer? Ele baixa a pressão. E às vezes o paciente faz hipotensão, ele pode fazer até a sistolia se ele for mais ou menos sensível. Então tem que tomar cuidado com essa questão, por isso que não se fica comprimindo região de carotídea, lá no trígono carotídeo, né? O trígono a gente já viu que está nessa região aqui, quando o paciente está consciente, né? Porque isso pode causar uma alteração na pressão arterial. E, por fora aqui da carótida, tá? Existe um corpinho chamado de corpo carótico ou glomo carótico, que ele possui, né, fibras que vão para a parede do vaso e vão estar verificando, né? Não são baroreceptores, não são receptores de pressão, mas sim quimiorreceptores, vão estar verificando, né, os gases ali, né, pressão parcial de CO2, né, de oxigênio no sangue, ok? Essas estruturas são inervadas pelo nervo glossofaríngeo, tá? Tá aqui o nervo glossofaríngeo, ó, tá vindo aqui fazer inervação de parte da faringe, né, de parte da língua, né? Mas ele desce também, né, esse glossofaríngeo, ó, ele tá dando essas fibrinhas aqui, ó, que vem e inervam essas estruturas aqui, é importante, por isso que eu tô falando disso para vocês, tá? Então, isso aqui é inervação parasimpática, certo? Bom, em relação à drenagem agora de cabeça, né? Vocês já sabem, já conhecem a drenagem, né, de cabeça e pescoço. Na verdade, o foco agora é pescoço, cabeça já foi a aula, né? Mas vocês viram lá, ó, a veia facial, né? A veia lingual, a veia retromandibular vindo e direcionando o sangue para a veia jugular interna, né? Ó, essa aqui é a divisão anterior da veia retromandibular, vindo aqui e drenando o sangue para a veia jugular interna. Eu vejo aqui também, ó, a veia tireoide média, a superior, desculpa, tireoide média, desembocando também na veia jugular interna, né? Essa veia jugular interna ela vai descer, né, para se unir com a veia subclávia e formar a veia braquiocefálica. Mas além disso, ó, tireoide superior, como eu já falei para vocês, tireoide média, né? Mas além disso, olha só, essa veia retromandibular, ela origina, ó, a divisão posterior. Eu falei disso para vocês lá na anatomia da cabeça. E essa divisão posterior faz anastomose com a veia auricular posterior, que é essa veinha aqui, ó, e forma a veia jugular externa. Essa veia jugular externa, ela desce aqui, ó, ela é mais superficial, tá? Ela desce aqui, ela é subcutânea, e ela desemboca aqui, ó, na maioria das vezes na veia subclávia, tá? Então, esse pontinho aqui que ela está desembocando é a veia jugular externa. Bom, então grande parte do fluxo sanguíneo vai ser direcionado, né, grande parte pela jugular interna, né, que é mais profunda e que passa junto com a carótida comum e com o nervo vago. Essas veias da cabeça a gente viu e do pescoço são avalvulares, só que a veia jugular interna ela possui
uma válvula aqui nesse bulbo, nessa dilatação que ela forma, tá? Nem recebe nome, mas aqui eu tenho uma válvula que permite com que o sangue desça e que ele não suba. Dependendo da pressão, ele consegue subir, tá? Mas é dificultado, tá? O retorno. Quando a gente tosse, por exemplo, o sangue não está subindo, né? Essa válvula ela acaba bloqueando. E olha só, tireoídea superior e tireoídea média desembocam para a jugular interna, né? Como eu já falei para vocês, tireoide inferior desembocando aqui nas veias braquiocefálicas. Ó, jugular interna, né? Veia subclávia, formando a veia braquiocefálica. A anastomose delas forma a cava superior que desemboca no átrio direito, veia tireoide superior, veia tireoide média e a veia tireoide inferior. A gente já falou disso, né? Só estou repetindo com vocês. Bem, vejam só, lá daquela veia, né, da divisão posterior da retromandibular com a auricular posterior, eu tive a formação aqui da veia jugular externa e tá ela aqui, ó, a veia jugular externa é uma veia menos importante, né, a veia que a gente costuma ler como a veia do cantor, tá, porque quando a gente faz força, quando a gente aumenta a pressão intratorácica, muitas vezes volta sangue, né, ou diminui o fluxo e essa veia se enche mais, ela fica dilatada nessa região lateral aqui do pescoço. Aquela veia que a gente vê surgindo aqui, que eu mostrei lá na anatomia de superfície, é jugular externa, tá? Jugular interna a gente não vê ali porque, ó, a jugular interna ela tá profunda em relação ao esternocleidomastoide, ó. Quando eu corto, quando eu tiro o esternocleidomastoide, aí eu consigo enxergar aqui a veia jugular interna. É importante vocês olharem essas imagens, ó, e observarem os planos, ó. Por que eu vejo esses nervos aqui, ó, né, o cervical transverso e o supraclavicular? Porque eu tô vendo bem superfície, ó, tá? Eu tô vendo aqui, inclusive, ó, fáscia, tá? Tô vendo fáscia. Agora, por que eu não vejo os ramos cutâneos aqui, ó? Porque aqui já foi cortado musculatura, aqui eu tô num plano, né, fáscia já foi tirada, eu tô num plano profundo, tá? Por isso que eu vejo estruturas mais profundas. Aquele trígono carótico ou carotídeo que eu falei para vocês, ó, esse trígono aqui, olha, o que eu encontro no trígono? Tá aqui, ó. Artéria carótida, veia jugular interna e o nervo vago que estaria passando lá junto, ó, e aqui na região anterior tem o alça cervical. Bem, turma, então, ó, aqui eu apresento para vocês a jugular externa, como eu já citei, tá? A gente já sabe onde ela desemboca. E, menos importante ainda, aqui quando eu estou dando essa aula presencialmente, eu sempre peço para o pessoal levantar o pescoço e às vezes a gente enxerga aqui, ó, é até mais comum ver nas meninas, tá? Duas linhazinhas aqui, ó, tá? É a jugular anterior, não é nem jugular interna e nem externa. De onde que vem a jugular anterior? Ó, aqui da veia submentual, tá? Eu tenho aqui veia submentual, ó, dessa região. Aqui, ó, tá? Aqui de veia facial também vem alguns raminhos e eu formo aqui a veia jugular anterior que desce e a jugular anterior acaba se juntando com a jugular externa aqui embaixo, tá? Desembocando na veia subclávia, mas ela é bem menos importante, eu estou citando ela para vocês, mas não são veias de importância, tá? São duas veias fininhas que passam nessa região. E aí aqui a gente já conhece então a drenagem venosa, né, do pescoço, né? Porque muita coisa a gente já sabia, né? Por causa da drenagem venosa da cabeça, né? Mas agora a gente só está juntando uma coisa com outra. Em relação à drenagem linfática do pescoço, né? Vocês já viram, aqui é um repeteco da aula, né? De anatomia de cabeça. Então, só várias cadeias de linfonodos, né? A gente acaba generalizando bastante, mas aqui várias cadeias de linfonodos que no final das contas vão drenar para os linfonodos cervicais. A gente tem linfonodos cervicais profundos e linfonodos cervicais superficiais, né? Mas a gente vai generalizar aqui, a gente vai falar dos linfonodos cervicais, e esses linfonodos cervicais eles vão estar direcionando no final das contas, tá? Só estou passando rapidinho porque isso aqui vocês já viram na anatomia de cabeça. Ó, esses linfonodos cervicais eles vão estar desembocando no final das contas, ó, tá? E, inclusive os cervicais transversos, tá? Nos linfonodos supraclaviculares. E esses linfonodos supraclaviculares desembocam, se for do lado esquerdo, no ângulo, no ducto torácico, se for do lado direito, no ducto linfático direito, né? E ambos vão se abrir lá na veia subclávia, né? No ângulo venoso. Essa linfa se mistura com sangue e volta a ser sangue, né? Uma vez que ela foi produzida a partir do sangue. Professor, eu queria olhar um pouquinho com mais detalhe. Olha lá no final da anatomia de cabeça que eu falei bastante isso aqui para vocês. Professor, mas eu não lembro bem dos conceitos. Vai lá no YouTube, tem uma videoaula sobre sistema linfático. Ela é bem superficial, ela é bem tranquila. Bem conceitual, dá uma olhada lá que isso vai ajudar vocês.
E aqui para a gente finalizar, ó, o que que eu vejo, tá? Isso aqui eu falei para vocês que é importante aqui na relação da base do pescoço, ó. Avesso, tudo vocês já conhecem, tá? Só vou correlacionar novamente as estruturas, ó. A veia subclave, ela passa anterior em relação ao escaleno, ó, anterior, enquanto que a artéria subclávia, ela passa posterior a ele, passa entre o escaleno anterior e médio junto com o plexo braquial, tá? Por que que eu tô falando disso? Porque aqui se fazem aquelas punções, aqueles acessos o acesso venoso central. Professor, vai ensinar a gente a fazer? Não, galera, não compete a minha anatomia, mas pelo menos explicar para vocês essa anatomia aqui para vocês entenderem do que se trata. Muitas vezes, se acessa, tá, essa região ou para administração de fármaco ou para a nutrição, tá? Nutrição parenteral, ou muitas vezes para um paciente que está fazendo hemodiálise. Então, por inúmeros motivos, coloca-se, tá? Um catéter aqui na veia subclávia, tá? Que esse catéter muitas vezes vem até a braquiocefálica, às vezes chega até a cava superior, tá? Mas o acesso é feito normalmente por essa região aqui pela infraclavicular, introduz a agulhinha, chega nesse ponto, tá? E vem, né, com o catéter até, como eu falei, a braquiocefálica, às vezes até a cava superior. Mas o que interessa mostrar aqui para vocês? Turma, a gente não pode esquecer que aqui na base do pescoço, ó, eu tenho uma região muito delicada, porque ó, um corte, né, de tórax, né, pescoço, e a gente vai observar, ó, em cima da primeira costela, o que eu vejo? Ó, veia subclávia, né, ó, abaixo da clavícula, então quando introduz a agulhinha, pega aqui, ó, certo? Só que é no sentido, né, de lateral para medial, seria naquele sentido, né, como se eu estivesse entrando na tela. Bem, ó, o escaleno anterior aqui na frente, né, ou melhor, atrás da veia subclávia, posterior em relação à veia subclávia, ó, a artéria subclávia e o plexo braquial. O problema, né, até comentei já com vocês, que essas punções, elas possivelmente no futuro vão ser cada vez menos feitas às cegas, né, cada vez mais guiadas, né, por exemplo, por ultrassom. Por quê? Porque é uma região muito delicada, né? Eu tenho artéria, eu tenho plexo passando aqui próximo, e tudo é muito próximo aqui, olhando parece ser muito longe, mas na prática não é assim. Vocês vão ver na prática, no próprio cadáver, né? Que é muito diferente. E, ó, junto com isso tudo, eu tenho a cúpula pleural, ó, o plexo braquial ali, ó, a cúpula pleural, que eu falei bastante para vocês na anatomia do sistema respiratório, né? Que, ó, ele vem, a cúpula, ó, vem e passa da altura da primeira costela. Então tem que tomar cuidado porque muitas vezes nesse acesso, né, perfura-se a veia, mas às vezes perfura a cúpula pleural, né, desenvolve um pneumotórax. Quando não perfura a artéria junto, o paciente ainda faz um hemopneumotórax, né? Então assim, é uma condição delicada e por isso que eu estou entrando nesse assunto com vocês aqui. A gente tem que entender essa relação aqui, ó, entre cúpula pleural, olha só, a veia aqui, a cúpula aqui, ó, e a artéria passando logo ali atrás. Tudo é muito próximo, não parece, porque aqui está pintadinho, foi o Netter que fez, né, para ser didático, mas na prática não é bem assim que funciona, tá? Eu vou confessar para vocês que eu olho assim, me dá um certo medo, né, porque realmente complexo, né? Eu acho que não é impossível de fazer, né? Tanto é que as técnicas estão bem descritas, mas a gente tem que ter muita prudência, a gente tem que estudar bastante, né? A gente tem que conhecer a anatomia do pescoço, né? E esse foi meu intuito, turma, apresentar para vocês a anatomia do pescoço, tá? De uma forma que fosse significativa, de uma forma que vocês pudessem ter acesso ao bom conteúdo, tá? Ó, a cúpula pleural aqui, né? Conforme a gente já viu. Bem, finalizamos então, né, mais uma região topográfica, anatomia do pescoço, né? Na sequência eu quero disponibilizar, né? Demora um pouquinho para que eu consiga processar o material, mas eu quero disponibilizar para vocês a anatomia dos membros superiores, né? E a anatomia do dorso, que já está pronta também, né? E espero que no futuro não tão distante o canal esteja bem completo aí com toda a topografia, né, para que eu consiga estar gravando aulas mais específicas de outros temas, mas todas, né, relacionadas à anatomia humana. Peço mais uma vez que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, né, e que me deixe uma mensagem, né, uma mensagem que você entender que deve deixar. Um grande abraço e até a próxima.